Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí, passamos alguns minutinhos, estava ajustando aqui a conexão aqui direitinho para podermos passar o estudo dessa noite. De antemão, quero, assim, mais uma vez, convocar você que está aí do outro lado, né? Que está na internet, no Facebook, acesse a página do Face a Face Church para você acompanhar o estudo dessa noite. É um estudo interessante, né? Também o tema é muito propício e desafiador para todos nós, né? E também trazer um ponto assim de esperança para todos nós. E o tema é ressurgindo do caos, após o caos. E então eu convoco você que está do outro lado, né? Primeiramente, assim, te agradecer por ficar alguns minutinhos aqui conosco para ouvir essa mensagem dessa noite, esse ensinamento. E tenho certeza que Deus vai te abençoar muito e que Ele possa enxertar em seu coração, por intermédio da palavra de Deus, uma força que talvez você esteja tanto precisando, né? E com certeza Deus sempre tem o melhor para todos nós. Amém? Primeiramente eu gostaria assim de orar a Deus, antes de entrar na palavra. Você que está aí do outro lado, mais uma vez eu convoco você para passar para os seus amigos, né? Acessa aí, compartilha com teus amigos para desfrutar um pouco dessa mensagem desta noite, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, exaltamos o teu nome, te glorificamos pelo teu amor, te glorificamos pela tua palavra, te exaltamos pela tua soberania e rendemos e inclinamos nossos corações perante a tua face nesta noite e te agradecer, ó Deus, acima de tudo, pelo ar que respiramos, pela tua palavra, por mais um dia que o Senhor assim nos proporciona. Eu quero te agradecer, fica conosco, abre os nossos corações, para que possamos juntos aqui ser, ó Deus, impactados pelo teu Espírito, pela tua voz dentro dos nossos corações, através da tua palavra. Usa a nossa vida como um canal para abençoar a vida dos nossos ouvintes e irmãos, que vão assim, ó Deus, poder ter a oportunidade em alguma hora de ouvir esta mensagem. Assim eu quero te agradecer no nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, primeiramente eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia em Miqueias. Miqueias fica no Velho Testamento, tá bom? Fica antes de Naum. E nós vamos assim falar um pouco aqui nesse texto aqui, desenrolar, né? E vamos assim esperar que o Espírito Santo venha nos dar um banho da sua presença sobre nós e seu ensinamento. Amém? Miqueias capítulo 7, do versículo 8 em diante, tá bom? O Senhor se compadece de Israel. Esse é um tema central acerca do texto, né? O Senhor se compadece de Israel. Verdadeiramente precisamos e necessitamos, assim, muito da presença do Pai para nos ajudar e fortalecer o nosso dia, e enfrentar os nossos desafios, né? Então, a palavra de Deus diz assim, Miqueias capítulo 7, versículo 8 em diante. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Versículo 10. A minha inimiga virá isso, e ela cobrirá a vergonha, e ela que me diz, onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Versículo 11. No dia da reedificação dos teus muros,
Neste dia serão os teus limites removidos para mais longe. Amém? Vamos ficar até aí. Eu prefiro sempre acreditar, né, que no mundo espiritual nós temos um adversário que ele é muito cruel. Primeiramente, a gente nunca pode esquecer que além de nós termos um Deus que é muito maravilhoso e que vale muito mais falar dele, sempre, né? Nós sabemos que no mundo espiritual nós temos um adversário ferrenho, um adversário que não dorme, um adversário que utiliza, manipula, usa a vida de pessoas. E há de se convir que quando você serve a Deus, tem momentos que parece que vai dar tudo errado e algumas coisas não acontecem da forma como nós planejamos e acaba saindo um pouco do nosso controle. Obviamente, ressurgir, para se ressurgir, é necessário, né, verdadeiramente nós entendermos o que representa isso, esse ressurgir, né? Esse ressurgir traz para a minha vida e para a sua vida um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque no momento do caos, nós vamos ser desafiados e nós vamos ser instigados a fazer muita coisa que nós não queremos, pensar coisas que nós não queremos. Então, note que se você parar para ler a palavra de Deus, e há de se convir que você já deve ter ouvido bastante acerca de quando Deus criou todas as coisas, no momento em que ele forma o homem, né? No início que o Criador fez todas as coisas, depois ele criou, levantou o homem. Então ele fez um homem perfeito, né? Não tinha nada de treva naquele homem. Era perfeito a vida de Adão. Automaticamente nós percebemos que assim como surgiu esse homem que era perfeito, automaticamente aquilo que se opõe a essa perfeição é algo que é imperfeito, é algo que é imoral, é algo que é soberbo demais ou quer ser além daquele Criador. E assim foi a postura de Satanás ao ponto de manipular, viabilizar um meio de conseguir corromper o coração e a beleza interior desse homem. Então, o que nós podemos perceber? Que um dos maiores ou piores momentos que pode acontecer de caos na vida de uma pessoa, verdadeiramente é no seu interior. Na maioria das vezes, o caos que nós vemos no âmbito físico, aquilo nos assombra, passa. Mas no interior, caso não haja uma renúncia, caso não haja uma decisão, caso não haja uma entrega absoluta, caso não haja um reconhecer de que essa pessoa depende de alguém, e esse alguém é Adonai, né, é o Salvador, o nosso Deus, se ele não entender que ele depende desse favor de Deus, ele vai ter sempre uma guerra interna muito bruta contra ele. Tem pessoas que parece que gostam de buscar a infelicidade. E outras vivem que parece que a infelicidade parece que faz parte da vida dela a todo instante. E que acaba que ela, tudo que faz, tudo que executa, dá errado, o plano dá errado, sabe, acontece de tudo contra ela. Então ela se sente uma pessoa muito ruim, muito má, se sente amargurada, se sente desprestigiada, se sente desamparada. E aí nós percebemos que, assim como Deus não foi injusto nem cruel no momento em que houve o pecado do homem, Deus não foi injusto nem cruel, mas ele viu que o homem se corrompeu e automaticamente perdeu aquela comunhão. E quando se perde uma comunhão, quando uma pessoa não tem uma comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o Pai, ele está desprovido dessa bondade e do Espírito Santo que hoje habita no homem pela fé em confessarmos Cristo Jesus como Salvador, porque Jesus já morreu, ressuscitou e está à destra do Pai.
E então aquele homem caído, né, que foi Adão, perdeu sua moral, perdeu sua dignidade, automaticamente um caos se instalou na sua mente. O conflito espiritual dele começou no seu interior. E aí nós percebemos que logo após tudo isso, tem todo um trajeto que Deus prepara o caminho, até surgir os filhos de Adão, né? E surge Adão, daqui a pouco vem seus filhos, aí nasce, aí tem Caim e Abel, os dois irmãos, principalmente onde um é filho do maligno, literalmente, porque Caim significa literalmente isso, né? Mas também aparece Abel, que é algo que nasce, né, para tentar resgatar alguma coisa positiva. Por quê? Após a morte de Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava da terra. Porque ele era tudo dá a entender que ele tinha um coração muito diferente de Caim. E por isso Caim, ele foi conhecido como um maligno, né? O coração de Caim era um coração mau, invejoso. É uma guerra, um caos instalado dentro do interior da pessoa, e se ela não buscar força em Deus, no mundo espiritual, ela não consegue reagir, ela não consegue se reestruturar, não consegue se encontrar. E ressurgir das cinzas, do momento do caos, e principalmente das guerras internas, tem que ter um esforço, uma vontade muito grande, mas entender que quando Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai proporcionar um meio de você conseguir enxergar a salvação para a sua vida. Porque a missão das trevas é bloquear que você, no seu interior, não enxergue e não ouça pela voz do Espírito Santo, para que o seu homem interior não escute a salvação, não escute sobre o amor, para que vai começar a pulsar dentro do teu coração. Então, logo depois nasce Sete. Então, Sete, tudo dá a entender, segundo os estudiosos, né, que é uma geração piedosa. Sete. Então, parece que Satanás manipulou, fez um meio. Agora eu matei o homem, aquilo que era a imagem e semelhança dele. Agora eu matei ele, consegui matar. Por que não morreu Caim? Morreu logo aquele que era diferente, aquele que era, vamos colocar como um inocente, que tinha um coração totalmente diferente daquilo que era Caim. Depois vem Sete, e aí vem aquela promessa, né, de que de uma mulher viria um filho, né, logo que esmagaria a cabeça da serpente e de Satanás. Então note que nada acontece por acaso, e no momento em que Caim, no seu âmbito interior, ele estava com aquele conflito, com aquele desejo, e aquele intento mal de uma inveja desenfreada contra o seu irmão, ao ponto de matá-lo, é um conflito externo, é um caos. Automaticamente eu não quero falar sobre esse caos externo, porque esse caos externo, eu vou chegar até lá daqui a pouco, mas eu quero primeiramente parar sobre esse caos interno, que muitas pessoas vivem dentro de um conflito no seu interior, que são misteriosas, elas são desprovidas da presença de Deus, porque uma vez que uma pessoa nasce em Jesus, automaticamente ele tem uma mente renovada. Ele começa a entender que as obras da carne é inimizade contra Deus, e ele começa a perceber que a maldade não pode prevalecer no seu coração, o ódio, a mentira. Então, após surgir essa situação de Sete, daqui a pouco vem o arrependimento. Pausou sozinho. Ele pensou que tinha vencido. Tá aí? Então, tente entender. Quando Caim mata Abel, Satanás dizer assim, literalmente, Satanás, eu matei essa semente, acabei com essa semente. Aí daqui a pouco vem Sete, e daqui a pouco, dentro dessa situação, já no capítulo 2, quando começa a progredir, né, e aí se levanta as gerações,
A geração de Caim era uma geração muito maligna, muito má. Então a maldade do homem se triplicou, avançou, multiplicava de uma forma intensa na terra. E Deus assim, né, ele falou, eu farei desaparecer o homem da face da terra. Aí é quando Deus começa a dizer sobre isso. Então, onde é o primeiro caos que ocorre na vida de muitas pessoas? Sempre é no seu interior. Porque no interior existe uma guerra entre a carne e o espírito. Existe uma guerra entre a luz e as trevas. Existe uma guerra entre Deus e Satanás. Só que Deus não perde. Deus é poderoso. Deus é capaz de mudar toda a situação de caos, desprovido de graça, desprovido de luz. Ele consegue, por causa do poder que ele tem, da sua palavra, penetra no coração de uma pessoa e ele começa a desenvolver dentro dele a essência do Criador, do Pai, sobre dentro dele. E aí podemos perceber que naquela geração do capítulo 6, eu preciso pincelar tudo isso, no capítulo 6 havia uma pessoa chamada Noé. E aí Noé achou graça, né? Deus olhou para Noé, achou graça em Noé, ao ponto de notificar e anunciar, porque a maldade da humanidade estava tão grande que ele ia aniquilar e ele ia matar o homem. E aí ele anunciou que ele ia enviar o dilúvio. Então nós percebemos que no início de tudo era perfeito, a comunhão era perfeita, sabe, era algo incrível, lugar de habitação, lugar favorável. Não havia caos, porque no interior de Adão não havia nenhuma semente maligna. Não havia um caos espiritual dentro dele, que era a semente do mal, que não tinha, só penetrou após o pecado. E aí, ou seja, quanto mais a pessoa anda desprovida de Deus, a probabilidade de ela ter um caos interior no seu interior é muito grande. Por quê? Ele está desprovido da graça. Ele está desprovido da presença de Deus. Ele não tem comunhão com o Espírito Santo. Ele não tem comunhão com a palavra de Deus. Então ele fica propício e um alvo muito fácil para a agência de demônios sobre sua vida. E Satanás, ele vai trabalhar sempre nessa situação, porque o desejo dele é aniquilar no coração das pessoas de que Deus existe, de que Deus é real, que o amor de Deus é real, que a palavra de Deus é real. Então, como nós podemos vencer toda essa situação? Note que, enquanto havia alegria em um e vida em um, que era no caso em Abel, não tinha prazer sobre a vida e não tinha alegria, que era Caim. Então havia uma guerra, uma luta muito grande aí nesse negócio. Então, o único meio dessa semente novamente reagir quando você planta ela na terra é enxertar de água. É o que acontece hoje com a palavra de Deus. Ela é água viva. Jesus é água viva sobre nós, e que ele disse que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Porque nós estamos propícios a errar. Note que a crise moral, por exemplo, que acontece na vida de uma pessoa, quando ela tem consciência do seu erro, que ela depois de ter feito e cometido o seu ato que impensado, ele passa, sabe, por uma crise moral. Além de passar por uma crise moral, tudo que está em sua volta, parece que todos os olhos de condenação se voltam contra ele por aquela atitude inconveniente que ele tomou. Então, dentro dele começa uma guerra incontrolável. E aí nós percebemos que é nesses momentos que acontece que a morte vai começar a fragilizar ele. As decepções, o desespero, né? Então, nós podemos assim, literalmente perceber que o nosso Deus, ele sempre tem o melhor. E se ele tem o melhor, quando olhamos essa leitura que nós fizemos, ele fala literalmente,
Primeiro diz no versículo 8, né? Miqueias capítulo 7, versículo 8. O inimigo, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Note que, por exemplo, a Bíblia revela e mostra para todos nós que o mundo jaz maligno. Existe uma luta entre a luz e as trevas. Não adianta você pensar que não existe. Existe sim. Existem pessoas com coração e um sentimento como o de Caim nessa terra, como tem pessoas com sentimento de Abel também nessa terra. E quem é que pode mudar toda essa situação? Somente a presença de Deus e haver um arrependimento real na vida de uma pessoa para encontrar a salvação. O que é isso com relação a essa situação? É ressurgir. Sabe, você ressurgir, isso é você surgir para algo novo, começar a viver algo novo, a suspirar por algo novo, reviver. Você talvez hoje está vivendo um caos no teu interior, por decepções, por amargura, por traições, por desamparo, por abandono, sabe? E várias coisas. Então, o ressurgir após o caos é você entender que o ressurgir é te dar a oportunidade para você começar algo novo, suspirar por algo melhor, algo novo, reviver, renascer. E quando você entende e compreende sobre essa situação, você vai ver que Deus vai te levantar das cinzas, porque Ele não quer ver você caído, Ele quer ver você de pé. O caos que se instala no âmbito social que nós vivemos, como nós vemos a humanidade viver, pessoas tiraram suas vidas porque deixaram de pagar uma conta. Nesse tempo, nunca vi, nos anos, do meado do ano que passou para esse, quantos pastores perderam sua vida porque desistiram do pastoreio. E sem contar pessoas que ficaram tão amarguradas debaixo de uma depressão instalada sobre ela, o caos interno. O que esse caos interno causa nela? Somente aquilo que é mal. E o diabo sabe se aproveitar desses ambientes de lama, desses ambientes de escuridão, porque os demônios, seus agentes, ele trabalha na ofensividade, para quê? Para manipular, para jogar você na lama, jogar você no chão, acabar com a tua moral, sabe? Jogar o teu nome na vala e por aí vai. Só que o nosso Deus é muito maior do que tudo isso. A questão não é saber o que Satanás pode fazer, a questão é você não reconhecer e não suspirar por aquele que pode te dar a esperança. Porque ele tem o poder de te dar a vida eterna e ele deu por causa do sacrifício do Filho dele. Então, o que mais podemos querer nessa vida? Dias infelizes vão surgir, eles surgem em todos os momentos, para trazer, sabe, uma grande reflexão para todos nós. Esses momentos de infelicidade, momentos de tristeza, momentos de perdas, são momentos propícios para você, de repente, numa falta de equilíbrio, falar o que não deve falar, executar coisas que não deve executar, sabe, pensar que não deve pensar, e por aí vai. Então, nessas situações, você tem que entender que a alegria do Senhor é na tua força. Então, no âmbito espiritual, as trevas levam a espíritos malignos, sabe, para atormentar pessoas que estão fragilizadas. As pessoas que estão fragilizadas, e principalmente quando ela não quer nenhum compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, quem as defenderá? Se ela não crê, ela se sente uma pessoa que ela não precisa de Deus, Deus vai continuar tendo misericórdia dela? Sim. Eu acredito e nós não podemos nunca desistir das pessoas. Não podemos julgar as pessoas, não podemos apontar as pessoas, mas a nossa carne é chegada para falar coisas que nós acabamos vendo. Porque tem uma separação entre a luz e as trevas. Ou você está na luz ou não está.
Ou você vive a salvação, ou não vive. Ou você está em Deus, ou não está. Porque as bodas do Cordeiro já estão postas. Jesus deixou essa parábola em Lucas, mostrando para todos com relação a isso, né? Que ninguém intruso vai entrar lá. Ninguém intruso. Deus não quer intrusos em seu altar, no seu lugar. Ele não quer intrusos. Ele quer pessoas redimidas, ele quer pessoas... Ele ama o pecador, mas ele não ama a prática dessas pessoas. Como nós ficamos, às vezes, enojados de ver certas coisas e certas maldades que homens executam nessa terra. O caos interno, o seu caos interno, ele consegue roubar a tua satisfação pela vida. O caos interno, ele consegue, bloquear a tua mentalidade de que você não merece viver o melhor de Deus. Que você é para ser infeliz a vida inteira. Então, esse caos, quando ele vem para tentar roubar, e vem para roubar a alegria e a paz. Se ele conseguir roubar a alegria e a paz, você automaticamente aponta, literalmente, no seu interior, que você está, muito fragilizado. E um passo para a queda, um abismo que é para a depressão, sabe, é muito grande. E você precisa se levantar e reagir contra isso. E aí nós percebemos no próprio capítulo, antes de eu ir para um outro versículo que nós vamos ler, ele diz assim, ó, no versículo 9, sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ou seja, não tem outro meio, filho, de você encontrar a favor de Deus se você não crer no poder dele, não crer na palavra dele, não crer no seu amor. Deus não precisa justificar para mim, para ninguém, o seu poder e o seu domínio. Porque uma vez que ele criou, ele sabe o que tem que fazer. Ninguém vai ensinar o que ele tem que fazer, ninguém vai dizer para Deus o que ele tem que fazer. E no meio, não tem jeito, no meio de tudo tem o joio e o trigo, tem o santo e tem o imundo, tem um impuro, tem um imundo, tem aquele que está lá no meio, mas enquanto eles estão ouvindo a verdade, mas por ele tem um caos espiritual. Por quê? Porque não tem renúncia, porque não tem comprometimento com a verdade, ele é vencido pelos vícios, ele é vencido facilmente, isso é porque ele está desprovido da presença de Deus. Então, Filipenses capítulo 4, eu vou convidar você para você abrir sua Bíblia, em Filipenses capítulo 4, aponta um texto que é muito interessante e desafiador para todos nós. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se no tempo do caos, o adversário da nossa vida, se você está num momento de caos interno, vai reverberar para o externo, porque você vai ser uma pessoa amargurada. Tudo que vai estar em tua volta vai estar azedo, tudo que estiver acontecendo para você não tem valia, para você não tem valor, para você está todo mundo doido, e por aí vai, você só vai pensar aquilo que é mal. E a Bíblia diz isso, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, aonde primeira guerra? A guerra é espiritual. Deus é um espírito, você não vê ele, mas vê pela fé, no meio dos irmãos. Satanás é um espírito, você não vê, mas você vai ver como? Ações de cada um. Testemunho da vida das pessoas. Então, note que existe uma guerra para tentar dominar um local. Para tentar dominar a sua mente.
para tentar dominar a sua vida. Por isso que, enquanto Deus ele quer trazer clareza e ele quer ajustar todas as coisas sobre tua vida e alinhar tudo, Satanás quer te bagunçar. E aí nós percebemos a probabilidade, nessa hora, dos termos sobre os conflitos, sabe, interno, que você vive na sua crise emocional, que é o maior caos do que aquilo que de repente é faltar um dinheiro para você comprar um pão. O que é que te traz a felicidade? Porque você come um pão de manhã ou porque você tem paz no seu interior? O que é que te traz a felicidade nesse momento? É o dinheiro que falta no teu bolso ou a falta da paz que falta dentro do teu interior? Ou seja, se você está com a paz, ainda que a crise aconteça, você está descansando, sabendo o quê? Que o teu Redentor ele vive, que o teu Pai ele está velando pela sua vida e que ele diz para você, alegrai-vos, filho, porque eu estou vendo tudo que você está passando. Quem ri de você porque você cai, ele tem que prestar atenção, porque ninguém está longe. Ninguém está longe de passar por situações que ele não quer viver. Ninguém. Mas nós estamos aqui ainda. E aí nós percebemos, né? Por exemplo, a corrupção, uma pessoa que é uma pessoa corrupta. Ele, na verdade, ele já descansa na sua madrugada, no seu dia a dia. Na sua mente, o local dele de descanso é ficar pensando naquilo que ele vai fazer para se dar bem. Sabe? Então, o corrupto, enquanto você vem fazendo, ele vem fazendo as coisas debaixo de clareza, quando ele é corrupto, o corrupto ele muda de opinião com muita facilidade. Porque se não, no momento que fosse beneficiar, se não for beneficiar ele rapidinho pula fora e muda de opinião. Ah, estão juntos? Não estou não. Então, quem é beneficiado pela corrupção espiritual? Deus ou Satanás? Quem se alegra com a tua queda? Deus ou Satanás? Quem se alegra em ver a tua ruína, o teu fracasso, a tua amargura, né? E a tua depressão? Deus ou Satanás? Filho, não tem como você não perceber isso. Que o primeiro lugar que você tem que se preocupar é entregar sua vida para Ele, que é o dono, que é o Pai. O Salvador está batendo a porta do teu coração, ó, o tempo todo. Ó, se hoje ouvides a voz, ó, então se você ouvir a voz de Deus, tu serás uma pessoa bem-sucedida e abençoada. Mas ainda que você não desfrute de tudo aqui nesta vida, as eternas estão te esperando. E aí nós percebemos, o caos, nossa mente pode nos levar a um estágio mundano e perverso, governado pela maldade. Nesse momento do caos, a minha mente, ainda que mesmo que eu tenha confessado Jesus, que eu tenha participado de cultos e tudo mais, dependendo do âmbito que eu esteja vivendo, dependendo daquilo que eu estou fazendo com a minha vida espiritual, cujo eu próprio estou construindo algo mal, né? Que não é Deus que está fazendo. Quem está dando uma margem para esse caos na sua mente, no seu interior? Você mesmo. Por isso que é necessário colocar as coisas em ordem, por isso é necessário você suspirar por um tempo novo, suspirar por um dia melhor, porque não é proibido você pensar sobre essas coisas. Pois a crise moral, amado, lembre-se disso, é o primeiro caos que é instalado na vida daquele que é desprovido da presença de Deus. É necessário nós nos fortalecermos em Deus e confiarmos no seu amor. Olha o que diz o Salmo 86. Abra lá, Salmo 86. Olha o que diz nesse salmo, que é um salmo muito forte e que te dá um alerta. Salmo
Salmos 86. Ó. O versículo 1 fala assim, ó. Inclina, Senhor, os ouvidos e responda-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadeça-te de mim, Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo. Está aqui, ó. Porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, compassivo e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, olha o capítulo, no versículo 6, escuta, Senhor, a minha oração. Olha o que nós lemos em Filipenses. Ó, escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Querido, uma pessoa quando ela está traumatizada, uma pessoa quando ela está arruinada no seu emocional, para ela se levantar, querido, não é fácil, mas existe um remédio, um santo remédio, a palavra. Alegrai-vos. Uma outra vez vos digo, alegrai-vos. Jeremias 43, outro capítulo que deixa para mim e para você, já estamos encerrando. Olha o que fala em Jeremias 43 para mim e para você. Se você confiar nele, tão somente confiar nele, você se prepara, amigo. Porque Deus, ele vai acrescentar sobre a tua vida coisas extraordinárias. Isso aqui diz quando Jeremias foi levado ao Egito pelo povo. Olha o que diz no versículo 10, no versículo 11, na verdade, ó. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. O que é para o cativeiro. E quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e queimará. Levará cativo ídolos e despojará. A terra do Egito como o pastor despiola a sua própria veste e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. Aqui nós percebemos que nesse momento, né, sobre esses deuses, esses altares que são levantados, eu termino essa mensagem mostrando para você que a Bíblia revela para mim e para você que Deus não procura paredes. Deus não procura paredes feitas por mãos humanas. Procura o homem. Deus quer habitar e habita no homem pela fé. E o desejo dele sempre foi esse. Então, onde começam as tuas guerras? No teu interior, aqui na mente. E aí, se o teu desespero é muito maior do que a tua esperança em confiar e depositar a tua confiança em Deus e na palavra, tu estás correndo sério risco na sua vida. Existe alguém que está doido para tragar a sua vida, que é Satanás. Mas existe alguém que quer fazer você romper dia a dia em vitória. Vai ter momentos difíceis? Vai. Vai ter momentos de tribulação? Vai ter momentos de abandono? Vai. Mas alegrai-vos. A alegria do Senhor é a minha força, é a tua força. Deus espera erguer você do monturo, tirar você do charco de lodo, tirar você do pior caos que você esteja vivendo, se você abrir, tão somente crer na palavra e abrir o vosso coração para o Espírito Santo, para a verdade que te liberta, e você entregar sua vida para Jesus de fato e verdade, tu serás salvo. Então eu declaro em nome de Jesus que a sua mente seja uma mente sadia, que a sua mente seja uma mente centrada
em buscar as coisas positivas e que vão ser boas no mundo espiritual, que vai acrescentar sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que teu coração, se está cheio de tristeza e amargura, o Espírito de Cristo está invadindo nesta hora o teu coração pelos olhos da fé e enxertando mais a vida dele dentro do teu coração. E você precisa crer que a palavra de Deus ela é verdadeira. E Deus não está brincando. Volto a repetir. Quem tem prazer em ver a tua infelicidade? Infelicidade. Deus ou Satanás? Quem quer ter o prazer de saltar de alegria com a sua queda? Deus ou Satanás? Então se levante onde você está. Sua vida ainda não acabou, você ainda está vivo, alguém está ainda do teu redor, você ainda está vivo e tem ainda um ponto de esperança de ouvir uma mensagem como essa, para se levantar e dizer, Pai, me ajuda, e Ele vai te socorrer. Porque o salmista diz isso, olha, nessa angústia eu clamei e confiei no Senhor. Então confie tão somente nele e guarde a sua mente na mente de Cristo. Renove a sua mente, limpe vosso coração e tudo vai se dar bem e dar certo. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu quero orar pela sua vida, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade desta noite. Aleluia, em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia, essa oportunidade que estamos tendo aqui, pela tua presença sobre nós. Obrigado, Espírito Santo, porque mesmo em meio a toda dificuldade, todas as lutas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Visita cada coração, visita cada lar, cada pastor, cada membro de qualquer igreja ou não, todos aqueles que ainda não professam a fé em Jesus, que seus corações possam ser abertos nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Abençoa todos aqueles que estão num conflito espiritual, vivendo, ó Deus, uma guerra psicológica imensa. Ó Deus, que ele não vê mais esperança em lugar nenhum. Que ele possa crer que a palavra de Deus é o seu lugar seguro. Abençoa-nos e obrigado por tudo. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com seus amigos se você puder. Valeu? Um beijo no seu coração.